E aí pessoal, aqui é o Amon. E aqui é o Zuka. Hoje iremos falar sobre os maiores desastres naturais que ocorreram no mundo registrados. Então não perca esse vídeo até o final para você conhecer os maiores desastres que ocorreram no mundo. A maior inundação da China. Se a tragédia do século XIX já tinha sido enorme, cerca de 45 anos depois, em Yonghe, foi o palco de maior desastre natural da história. Além do Amarelo, outros gigantes rios do país estiveram cheios naquele ano, como os das Pérolas, Yangtze e Yanhai. Não há registro exato no número geral de mortes, mas se considera toda a devastação, o número pode bater a 4 milhões de mortes. E a enchente, que durou de julho de novembro de 1961, inundou mais de 88 mil quilômetros quadrados. E em segundo lugar fica também na China. Em setembro de 1887, o Rio Amarelo, que é o segundo maior rio da Índia, em grandes períodos de chuva, ele já foi um palco de grande desastre. Em 1887, estima-se que uma cheia tenha devastado grande parte dos agricultores, que têm uma plantação à beira das águas. Além dos quase 1 milhão de mortos, estima-se que mais de 2 milhões tenham ficado de fora. O terremoto de Shanxi. O Brasil mal tinha sido descoberto e a China, já altamente povoada, sofreu com o maior abalo sísmico da história. Em janeiro de 1556, mais de 97 condados nas províncias de Shanxi, na região leste do país, sofreu com um terremoto que destruiu cerca de 1.300 quilômetros quadrados e matou 60% da população atingida. Ciclone Bolha. Esse aconteceu lá em Bangladesh e na Índia. Em 1970, em Bangladesh e parte da Índia foram atingidos por maior ciclone já registrado no mundo. O fenômeno inundou uma série de ilhas no Oceano Índico, com ventos de mais de 200 mil km por hora. Não há números oficiais de mortos, mas estima-se que possa ter chegado a 500 mil mortos. Ciclone Coringa. No começo do século XIX, um ciclone tão forte quanto o do século anterior assolou o vilarejo portuário do Korange, no sudoeste da Índia. Foi registrado que a tempestade do dia 25 de novembro de 1839 matou cerca de 300 mil pessoas. Agora iremos para um dos gigantes da Ásia, que fica agora na Índia, em Calcutá. Em 1737, no Oceano Índico, que é um local propício para ciclones, um dos maiores e mais fortes que foram registrados no século XVIII, na maior cidade do país na época, em Kolkata. Hoje, Calcutá durou muito tempo. Se acreditou que a tragédia matou cerca de 300 mil pessoas naquela altura. O terremoto de Antioquia. A mesma região da Antioquia, em dezembro de 115, no entanto, foi alvo de um terremoto ainda mais devastador, quando era parte do Império Romano. Literatura especializada relata que o imperador Trajano estava na região e sobreviveu ao desastre que matou cerca de 260 mil pessoas. O terremoto de Tangshan. A China é um dos países historicamente assolados por desastres naturais. No dia 28 de julho de 1976, a província de Tangshan, no nordeste do país, sofreu um abalo sísmico de 7,5 na escala Richter. Em menos de 20 segundos, o tremor destruiu cerca de 90% dos edifícios da cidade. Por volta de 16 horas depois, houve
outro abalo, esse de 7,5 na escala Richter. Ao todo estimou-se uma perda de 10 bilhões de yuan e as mortes foi cerca de mais de 242 mil oficiais e também tem uma estimulação de 650 mil. Então, voltamos novamente para a China, só que esse ocorreu em 1920, na província de Gansu, que presenciou um terremoto estimado em 8,5 na escala Richter, que ainda não havia sido criada, embora haja especulação de que tem até 270 mil mortos. Pessoal, esse foi já um pouco complicado. O Instituto Internacional de Sismologia e Engenharia Sísmica do Japão registrou cerca de 235 no catálogo de danos por terremotos no mundo. O terremoto de Alepo. Junto ao Cairo e o Constantinopla, Alepo era uma das cidades mais importantes do Oriente Médio na época. Repleto de feiras e mercadores, era uma multidão de gente por lá. Estima-se que o terremoto de 8,5, ainda não existente à escala Richter, levou à morte de cerca de 230 mil pessoas. Isso aconteceu no dia 11 de outubro de 1138. Ok, agora vamos então para a China. Tufão Nina aconteceu em 1975, no mês de agosto. Ele não deveria ter tomado um impacto assim tão grande como ocorreu na época, embora tenha atingido o leste da China com um vento de cerca de 250 km por hora no final de julho de 1975. O problema não foi nem a questão dos ventos, mas sim que esse fenômeno destruiu a barragem de Banqiao, na província de Henan, o que elevou o número de mortes para quase 230 mil mortos. Tsunami do Oceano Índico. Às vésperas de Natal de 2004, uma época em que a região paradisíaca do Oceano Índico fica repleta de turistas, e um terremoto de magnitude de 9,1 na escala Richter na costa da Indonésia criou uma tsunami que afetou 14 países na região e desabrigou mais de 1,8 milhões de pessoas. Gerou um prejuízo estimulado em mais de 10 bilhões de dólares. E a morte oficial foi cerca de 226.306 pessoas. E aqui é o Amon. E aí, pessoal, gostaram desse conteúdo? Dá like aí para ajudar nós aí. E se vocês querem que a gente fale sobre um desses acontecimentos mais profundamente, comente aí nos comentários o que vocês querem que a gente fala mais. Então, pessoal, fica ligado. Até o próximo vídeo. Até a próxima. Falou!